Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é como o neuromarketing está transformando a experiência com o consumidor. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é Ana Beatriz Cautela Gouveia, que é doutora em hospitalidade, mestre em administração, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA internacional em marketing pela OIO University, especialização em andamento de neuromarketing, graduação em administração, secretariado bilíngue e tradutor intérprete português-inglês, tem mais de 10 anos de experiência na área de marketing, como empresas como Avon Cosméticos, 19 anos de experiência na docência de ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e é consultora de pesquisa, planejamento e marketing. Ou seja, nossa pesquisadora tem tudo a ver com o tema de hoje, onde nós vamos unir esses dois temas extremamente importantes no dia de hoje, né? Que são a hospitalidade, que não está apenas presente na área da saúde, nos hospitais, né? Que foram os primeiros a olharem esse tema de forma mais próxima, né? Porque lida com o ser humano numa fase muito complicada, né? Muitas vezes ninguém vai no hospital para entretenimento. Então, a hospitalidade é um ponto central dentro do mercado de saúde, mas isso se expandiu para outros mercados, para o varejo de uma maneira geral. E um outro tema que vem sendo decorrente aqui, que é o neuromarketing, né? Que principalmente com as novas ferramentas ligadas à neurociência, que permite conhecer de uma forma mais profunda, né, o comportamento cerebral das pessoas e a ligação com as marcas, com os produtos, vem também sendo objeto de estudos, de pesquisas, né? E a nossa convidada, portanto, ela é adequada, apropriada, né, e pesquisadora nessa área. Com certeza estou muito feliz por aceitar o nosso convite, viu, Ana? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você está ouvindo esse podcast, mas, Cláudio, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com você, sou fã do canal. E assim, falando de temas tão relevantes e tão atuais, né? Então, assim, é um prazer para mim estar aqui conversando e trazendo, esclarecendo, porque, como você diz, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas hospitalidade não é só de hotelaria? Não é só de hospital, é muito mais amplo que isso, né? E o neuromarketing, desde que surgiu também cheio das polêmicas, manipulando, mas está, né, manipulando a mente do consumidor, não é nada disso, né? E é um prazer, né, poder trazer um pouquinho da minha contribuição, daquilo que eu estudo, daquilo que eu pesquiso, para difundir um pouquinho mais desses temas importantes. Eu agradeço aí o convite. Para nós começarmos a falar desse assunto, quando eu te convidei, Ana, uma coisa que me chamou muita atenção é essa ligação do neuromarketing com a hospitalidade, ou seja, como a neurociência, né, e fazendo esse tripé, porque é neurociência, é o conhecimento das estratégias, das ferramentas de marketing aplicadas nos diversos setores. E a hospitalidade, às vezes, está ligada a esse setor que tem um contato mais próximo com o cliente, né? O setor de serviços. Isso não é exclusivo, mas nós percebemos que hospitalidade dentro do setor de serviço é uma das estratégias principais, né, para buscar a diferenciação. Como é que o neuromarketing, ou seja, a neurociência, o conhecimento de marketing, em conjunto com a hospitalidade, podem contribuir para esses diversos setores, sobretudo o setor de serviços? Bom, excelente a sua colocação, né? Eu acho que o pontapé inicial não poderia ter sido melhor. Quando a gente fala da hospitalidade, na verdade, a gente está falando de relação, relação entre pessoas. Então, na hospitalidade, o conceito estudado, né, o de Camargo, do Lashley, enfim, ele trata que é a relação entre um hóspede e um anfitrião.
independente do local onde isso aconteça. Então, se a gente está falando numa hotelaria, você tem o hóspede que está chegando e o anfitrião, que é o ambiente que está acolhendo. Então, seja o responsável pela recepção, seja a pessoa que vai fazer a reserva, esse é o anfitrião que está recebendo. Mas quando a gente vai para o varejo, quando a gente vai para o serviço, a gente tem o hóspede, que é o cliente, que ele chega e ele quer ser bem atendido. Então, se a gente pensar que o marketing, né, a área de serviço, ele busca a questão da competitividade, e ele entende que se eu presto um bom serviço, o meu cliente vai voltar, e eu trago isso dentro da hospitalidade, e eu, né, pego os conceitos da hospitalidade, perdão, para fazer esse acolhimento, e aí eu trago o componente do neuromarketing, que é como que o cérebro do meu consumidor, do meu cliente, do meu hóspede processa, como ele entende aquele acolhimento, como ele reage aos estímulos de acolhimento que eu estou oferecendo a ele no meu estabelecimento, eu crio um vínculo. Então, tanto a hospitalidade quanto o neuromarketing, eles estão mais próximos do que a gente pensa, porque os dois querem criar vínculos. Vínculos entre a marca com o meu cliente, entre o anfitrião e o hóspede. Então, o objetivo dos dois está bem próximo, que é criar esse vínculo. E aí, o neuromarketing, ele busca o quê? Entender como que o cérebro processa, como que o cérebro reage aos estímulos do ambiente. Na hospitalidade, eu posso programar, eu posso, entendendo como ele reage, eu posso criar um ambiente mais acolhedor. De forma que, seja na minha loja, seja no meu hotel, seja no meu café, o meu cliente seja bem recebido, com os estímulos necessários para que ele tenha uma boa experiência. E um dos princípios, né, um dos pontos fundamentais da hospitalidade diz respeito à empatia, né? E a Perfeito. empatia, não podemos confundir a empatia com simpatia, né? Uhum. As empresas muitas vezes usam estratégias para serem simpáticas, mas a empatia é muito mais do que isso. É de fato se colocar no lugar do outro, né? Pensar o que o outro esteja pensando, sentir a dor que o outro está sentindo, né? No que diz respeito, às vezes, um produto que não veio, um produto que veio errado, um produto que demorou. São as dores que hoje nós colocamos do ponto de vista de marketing, né? As dores do cliente. Então, Isso. sentir as dores do cliente é um princípio de empatia que, transformado isso em ações, né, isso possibilita uma vantagem competitiva, uma fidelização e etc. Eu acho que é aí, né, Ana, que o neuromarketing entra, né, no sentido de entender as dores do cliente, né, e consequentemente, transformar isso em ações, em estratégias mercadológicas no desenvolvimento do produto, na precificação, na forma de comercialização, na maneira de se comunicar, mas o processo, o princípio de tudo está ligado ali entre outros elementos. Hospitalidade não é só isso, mas também, como ponto principal, tem a empatia. Isso, na sua opinião, é dessa forma que você enxerga? Na verdade, eu enxergo dessa forma, e o neuromarketing ele consegue estar um passo antes da dor do consumidor. Se eu sei que determinados estímulos geram reações positivas, liberam os hormônios, né, que trazem uma sensação positiva, então geram dopamina, geram a endorfina e tudo mais, eu consigo, até por meio dos sentidos, preparar aquele ambiente para que quando o consumidor ou o hóspede, né, entre no meu ambiente, ele se sinta bem. Quando ele se sente bem, e a gente acha que nós tomamos decisões racionais,
Não, 95% das nossas decisões são tomadas no inconsciente. E a gente leva menos de um minuto, muito menos de um minuto, para tomar uma decisão e criar uma boa memória daquele local ou da experiência. Então, se eu chego num local e meu cérebro já começa a fazer aquele mapeamento, né? Ele sente, na verdade, não é nada consciente, ele vai sentindo. Então, ele vai ouvir uma música, ele vai sentir um aroma, ele vai sentir, vai perceber a iluminação. E tudo isso vai gerar uma sensação positiva. Pronto, a gente já conquistou esse cliente. E com isso eu consigo então preparar o ambiente para que eu tenha uma vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. Porque eu posso copiar tudo do concorrente. O que eu não posso copiar é essa experiência que eu estou ofertando, que é o serviço, que é justamente o diferencial, né? Qual é o treinamento que eu dei para minha equipe? Então, como que o meu recepcionista, a minha equipe vai acolher esse cliente? Então, tem um caso que eu gosto muito, é uma loja, uma rede de pão de queijo, que eu conheço o dono, e ele fala o seguinte: quando eu contrato alguém aqui, eu digo para o pessoal, vocês não vão vender nada. Mas como assim vocês não vão vender nada? Não tem nada pior do que a pessoa chega no caixa com o que ela foi comprar e a pessoa fique. Você não quer levar mais isso? Olha, isso aqui tem na promoção. Olha, isso aí desgasta e você gera uma experiência negativa. E a chance da pessoa não voltar é grande. Então, quando eu preparo, eu treino para que o meu cliente ele tenha uma sensação agradável e isso vai despertar sensações positivas e criar memórias positivas, eu conquisto esse cliente e eu acabo conseguindo a lealdade dele. E uma coisa que eu sempre escuto, Tana, quando eu vou dar palestra e que esse assunto, o neuromarketing, ele acaba surgindo, que é impossível, né? Hoje em dia você falar de marketing se você não tocar também no assunto de neuromarketing, seja em aula de pesquisa, de inteligência de mercado, de marcas, o tema sempre aparece. E muitas vezes, e a nossa audiência ela é muito composta de empreendedores, microempreendedores, eu escuto muito as pessoas, né, me perguntarem, professor, mas eu tenho um micronegócio, eu tenho uma pequena pensão, um hotel, uma pousadinha, né? Eu estou muito distante de utilizar essas ferramentas de neuromarketing. Isso é para grandes empresas, grandes hotéis, grandes indústrias farmacêutica, automobilística, que tem grandes investimentos. E a gente tenta desmistificar isso, né? Nós tentamos mostrar que o uso das ferramentas de neuromarketing, elas estão também acessíveis para pequenas e médias empresas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Excelente ponto, porque assim como o storytelling, né, uma história bem contada, e eu já ouvi muito isso, mas eu sou pequeno, eu não tenho como. Todo mundo pode contar uma boa história. Todo mundo sabe contar uma boa história. E o neuromarketing, as estratégias de neuromarketing também estão disponíveis para todo mundo. Então, se a gente começar a ler, pesquisar, estudar como que a gente consegue utilizar essas estratégias a nosso favor, a pensãozinha lá, né, no interior, o café da esquina, eles também vão conseguir aplicar. Claro, as ferramentas. Então, você usar uma ferramenta de eletroencefalo, né, para poder mapear, isso realmente é para poucas empresas. Algumas ferramentas, realmente, empresas grandes, como Coca-Cola, que vão utilizar. Mas as estratégias, então vamos lá, vamos ativar os sentidos, né? Eu estou chegando numa cafeteria, aquele cheirinho de café passado, quem não gosta? Isso, o nosso olfato, ele é capaz de gravar mais de 1000 aromas. E a nossa memória só grava 200 cores. Então, se eu tenho um cheirinho de café,
ou aquele pãozinho bem assado, né, aquele cheirinho de pão de queijo assado, que ativa uma memória né, uma memória. E nós temos memórias olfativas da nossa infância. Isso já é uma estratégia de neuromarketing que vai mexer com os sentidos, que vai conquistar o consumidor. Claro, não adianta eu ter todo esse trabalho e chegar lá o atendimento ser péssimo, né? Então, assim, é um conjunto. Mas se eu tenho uma música agradável, se eu tenho uma ambientação, um som, né, uma luz, uma decoração que faz com que a pessoa chegue lá e pôs o pé lá dentro e falou, nossa, gostei desse lugar. A gente tem essa sensação, né? Eu entro lá e falo assim, gostei desse lugar. Não sei dizer o que foi, mas é todo esse preparo que ativa os nossos sentidos que o nosso cérebro se sente confortável. Então, essas estratégias estão disponíveis para qualquer estabelecimento, né? A decisão, eu quero fazer um cardápio com, sei lá, 10.000 itens no cardápio. A gente vai acabar pedindo arroz, feijão, bife e batata frita, porque é muita coisa para escolher. E se der errado? O nosso cérebro tem medo de errar. Então, se eu faço algo menor, mas com coisas, né, com pratos confortáveis, que ele saiba o que ele quer pedir, que ele não vai correr tanto risco, é melhor. Às vezes a gente quer elaborar tanto que a gente acaba dando, no lugar de dar boas opções para os nossos consumidores, a gente acaba deixando o cérebro é preguiçoso, né? Então, assim, o Daniel Kahneman fala isso, né? Naquele livro maravilhoso dele que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele fala isso, vamos facilitar para o nosso cérebro, ele não quer pensar muito. Então, se a gente vai naquilo que ele gosta, que é aquilo que é habitual para ele, é mais fácil, a gente consegue esse consumidor. Então, tem várias maneiras da gente acolher bem, né? Eu estou chegando numa pousada, no ambiente é calor, é quente, né? Onde essa pousada fica, receber com uma água saborizada, né? Uma boa apresentação dessa água, bem geladinha, para a pessoa tomar antes de preencher a ficha e tudo mais. Olha que gostoso, né? Eu andei pra caramba, dirigi não sei quanto tempo. Cheguei lá, tem um agradinho lá, um drink de boas-vindas. Isso acolhe, isso causa uma boa impressão. E a gente, né? A primeira boa impressão é a que fica. A chance da gente conseguir trabalhar. E aí você vai, né? No atendimento, é na hora do check-in, é na hora da pessoa ir embora, é facilitar a vida do nosso consumidor, né? Do nosso cliente. Então, são estratégias, a comunicação ser fácil. Quando eu tiro aquilo que atrapalha, eu tiro né? Aproveitando que estamos em ano de Copa do Mundo, né? Eu limpo o meio de campo e deixo a coisa mais fácil para o meu consumidor, a gente gosta, a gente não quer ficar tendo muito trabalho. E isso facilita. Aquela mesma rede de pão de queijo que eu contei para você, ele tem uma estratégia, eu não vou falar o nome para não fazer campanha, mas ele tem uma estratégia maravilhosa. Quando você chega, ele te dá uma degustação, as mocinhas chegam e falam assim, você aceita uma degustação? Você pode ir lá toda semana. Você vai ter a sua degustação. Aí, se é a primeira vez que você chega nessa loja, ele te dá um menu degustação. Então, ele vai te oferecendo tudo que ele serve na loja. Olha que gostoso, né? Assim, eu só fui lá para conhecer. E aí, lá no fundo, tem um bule, aquele bule no fogão a lenha, um café para você se servir. Você se sente em casa. Você acaba comprando, às vezes você só foi conhecer, mas você foi tão bem recebido, e aí olha quantos estímulos, o cheirinho do café, o gosto do pão de queijo, e todo o acolhimento, né, o ser bem recebido, a gente volta. Então, trabalhar com essas estratégias fazem muita diferença na hora de acolher o nosso consumidor. E aí está a hospitalidade. A sensação de hospitalidade vem dessa boa experiência. Eu fui bem recebido, eu me senti em casa.
E o que você está colocando é muito importante, viu, Ana? Porque você está dizendo, olha, basta você observar o dia a dia, observar o seu consumidor dentro da loja, né, no relacionamento, no site, como ele está se comportando, né? Você, sendo um bom observador, você vai conseguir já ter alguns insights, né, de neuromarketing Sim, para o desenvolvimento do seu negócio. Além disso, né, você também tem, hoje em dia, nós não podemos esquecer, diversas pesquisas e estudos nas bibliotecas do mundo inteiro, que hoje em dia o aluno, o gestor, o empresário tem acesso. Né? Na minha época, por exemplo, eu só conseguia acessar determinados livros, determinadas teses, se eu fosse na biblioteca, e às vezes era muito complicado, né? Tinha que tirar xerox, enfim. Hoje em dia nós acessamos bibliotecas virtuais do mundo inteiro e tem vários estudos do impacto das cores, do impacto sim. do som, do impacto do cheiro, do impacto do toque, tem um monte de estudos, né? Basta você também estudar um pouco, somando esses estudos com a observação e fazendo um teste A/B simples, né? Muito Sim, simples. Você pega e fala assim: ó, fiz uma estratégia com a cor X e uma estratégia com a cor Y. Vamos ver como o cliente se comportou se a cor era X e como ele se comportou com a cor Y. Qual teve o impacto maior? Né? exato. Uma pesquisinha simples de se fazer, né? E somando outras pesquisas simples para ver o resultado dessas ações, como o NPS, o CSAT e outras pesquisas de mercado, você consegue mapear o que vem dando certo e o que não dá certo, né? Então, eu achei Excelente. importante a sua colocação, né, de mostrar que esses conceitos, quando você olha lá, neuromarketing, nossa, tenho que aprofundar o conhecimento do cérebro humano, tenho que ser um psicólogo, tenho que ser um antropólogo, eu tenho que conhecer as ferramentas, né, ligadas à neurociência. Claro, se você puder, como você disse no início da sua colocação, se você puder, é óbvio que vai otimizar, potencializar. Mas se você é pequeno, não tem verba para isso, é possível sim fazer neuromarketing, fazer neurociência com pouco investimento ou com poucos recursos. Isso é possível. Eu achei muito interessante a sua colocação nesse sentido. Tem um exemplo, né? Acho que todo mundo, muita gente conhece, o Netão Beef Burger, né? Que ele começou como um açougue e hoje é hambúrguer. Ele teve uma sacada que, assim, isso é uma estratégia de neuromarketing. Como que ele passa o cheiro da carne pelo vídeo? Não passa. Então, o que que ele fez? Escuta o cheiro. No vídeo dele, ele punha tinha o som da carne do hambúrguer, da carne fritando. Então aquele a gente, né? Então quando ele põe esse som e fala para o ouvinte, escuta o cheiro, automaticamente a nossa memória vai sentir o cheiro do hambúrguer ou da carne grelhando. Então são pequenos insights que a gente consegue trabalhar. E aí a memória olfativa, né? A assinatura olfativa é outra estratégia que tem muitas empresas utilizando. Então, shoppings, principalmente no mercado de luxo, eles criam a própria fragrância e colocam. Então, né, tem alguns shoppings que têm a própria fragrância, tem alguns hotéis que têm a própria fragrância para ter essa assinatura olfativa, para poder lembrar, mas tem que tomar cuidado para não sobrecarregar também com, né, um aroma muito forte. A gente pode criar um slogan bem chamativo, né? A gente tem uma memória auditiva muito boa também. Então, a gente lembra, né, de jingles da nossa infância. Então, se você consegue ter um slogan, uma frase de impacto que cause e que a pessoa lembre, isso também ajuda, porque às vezes a pessoa, eu fui num lugar bacana, tudo, e lembra aquela frase, aquele slogan, isso ajuda também a trazer essa memória. Mas tem que fazer jus,
né? Tem que estar ser referente àquilo que a gente oferece. Uma música, olha, essa música eu ouvia sempre que eu estava em determinado hotel, em determinado restaurante. A gente vai conectando os nossos sentidos ao local onde a gente foi bem acolhido, que a gente foi bem servido, que a gente teve uma boa experiência. E aí, com certeza, não só a gente volta, como a gente conta para os outros irem. O boca a boca continua muito forte. E hoje, no meio digital, o boca a boca é infinito, né? Porque a gente vai passando, vai falando, e aí tem um alcance muito maior. Então, são estratégias que o pequeno empresário pode, pequeno empreendedor pode utilizar, as grandes empresas utilizam para poder. E tem ferramentas também de neuromarketing, de eye tracking gratuitas hoje. Então, tem sites. Ah, eu quero testar o meu site. Existem alternativas para você que é, né, pequeno empresário, pequeno empreendedor, testar o seu site, a sua página, para ver se realmente está tendo o alcance ou a resposta esperada. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Recebemos até aplausos, Ana, agora, né? Mas estamos chegando ao final, é um bate-papo rápido. Adorei a entrevista, achei o assunto extremamente interessante. Você colocou de uma forma profunda e, ao mesmo tempo, de uma maneira simples de se entender. Eu acho que ficou muito claro para os nossos ouvintes. Eu não tenho dúvida que essa entrevista vai ser uma entrevista muito vista, acompanhada, né, pelos diversos canais que o nosso projeto atinge. Eu deixo agora para você complementar com alguma informação que ficou faltando, né, mas já vou te agradecendo essa disponibilidade, né, você foi, assim, uma pessoa muito agradável no sentido de atender rapidamente a nossa solicitação. Eu fiquei muito feliz, já era um tempo que você estava no nosso radar para a entrevista e acabou acontecendo. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade. Acho que quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, né, porque eu acho que é muito nisso. Eu acredito em tudo isso que eu pesquiso, aquilo que eu vejo, os testes, né, a gente vê o efeito, a gente vê o resultado. Então, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, eu, por mim, falaria aqui a noite inteira. Agradeço aí a oportunidade, me coloco à disposição também, né, para poder esclarecer, caso tenha alguma dúvida. Eu tenho 2 livros que eu gosto muito quando eu falo de neuromarketing, que eu acho que para quem é pequeno empreendedor, que quer conhecer um pouquinho mais, eu acho que o Brand Sense, que é do Martin Lindstrom, que ele fala da questão dos sentidos, ele traz alguns exemplos, né? Então, o cheirinho da melissa da nossa infância, como a gente, até hoje, se a gente sentir o cheiro da melissa, a gente identifica. E o que é o Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele fala também, o Daniel Kahneman, ele fala dessa questão de como o cérebro age. Então, assim, o que eu quero? Eu quero uma decisão rápida, o que eu tenho que fazer? Em que momentos eu quero que o meu consumidor realmente pare, pense, analise para poder decidir? Então, eu acho que para quem é pequeno empreendedor, e tem tantos outros, mas assim, esses 2 eu acho que são essenciais para quem quer entender um pouquinho mais o neuromarketing e como aplicar no seu negócio. E está disponível para todo mundo, gente. Vão com fé que vai dar certo. Coloque aí uma musiquinha, um cheirinho agradável, um produto gostoso, óbvio, e capricha no atendimento que é sucesso garantido. Muito obrigada, Luiz. Imagina. E antes de encerrar, eu só queria ler rapidamente. Eu acabei de receber uma mensagem, né, através dos nossos canais de relacionamento, e quando vem uma mensagem muito carinhosa, é impossível não falar, né? Eu recebi, olha que bacana, Ana. Olá, professor Luiz Cláudio, meu nome é Ricardo Menezes, sou pesquisador na área do comportamento do consumidor
em inovação em organizações e acompanha o podcast O Marqueteiro desde o seu início. Olha que já faz um tempinho, então ele deve ter assistido vários episódios. Ele escreve de Curitiba para parabenizar pela qualidade das entrevistas e das reflexões apresentadas. É muito importante perceber como os episódios conseguem aproximar a teoria e a prática. Olha que interessante, porque hoje foi bem isso, né? O Bacana. nosso bate-papo foi nesse sentido, trazendo contribuições relevantes tanto para pesquisadores quanto para profissionais de mercado. Gostaria de sugerir um episódio sobre o impacto da inteligência artificial na pesquisa de mercado e nas decisões estratégicas da empresa. Acredito que seria uma discussão extremamente atual e enriquecedora. Parabéns pelo excelente trabalho e sucesso nas próximas temporadas. Olha que mensagem bem Veio a cria calhar, né? e veio a calhar, por isso que eu fiz questão de fechar Parabéns. o nosso episódio com essa mensagem e agradecer quem é o Ricardo Menezes. Um abraço, Ricardo, um abraço ao pessoal de Curitiba, lá no Paraná, que sempre acompanha os nossos podcasts. E Né? parabéns pelo trabalho, Luiz. Eu acho que é um trabalho de assim, difundir conhecimento, né? Para todos que têm interesse, para todos que estão aí dispostos. Eu acho que nós, quanto professores, né? Eu acho que é uma missão que a gente tem de fazer isso. E você, com esse seu canal, com esse seu podcast, eu acho que você faz isso com maestria, né? Então, parabéns aí pelo trabalho também. Obrigado. Né? E obrigado mais uma vez pela belíssima entrevista. Prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá.